Você já imaginou poder aprender inglês apenas assistindo filmes? Será que isso é possível? É isso que você vai descobrir hoje. Bom, uma coisa que eu sempre sonhei quando eu estava começando a aprender inglês era poder assistir um filme totalmente em inglês e entender tudo que estava ali, não precisar de legenda, sabe? Poder me divertir realmente assistindo o filme, porque quando a gente assiste dublado, geralmente não é tão bom, e quando a gente assiste legendado, a gente fica olhando para a legenda e acaba perdendo ali a imagem do filme, né? Então, esse era um dos sonhos que eu tinha. Mas e você que está começando? Será que é possível você chegar ao ponto de conseguir assistir um filme em inglês, sem legenda, apenas estudando através de séries e filmes? Bom, algumas coisas para se considerar com esse método de estudo é que ele tem pontos favoráveis e desfavoráveis e que dependendo do seu nível que você já se encontra no inglês, isso pode ser muito bom para você ou pode ser muito ruim ou até mesmo desmotivador. Então eu vou começar falando para vocês os pontos positivos de se aprender inglês através de filmes e seriados. O primeiro ponto positivo é que você transforma o inglês em uma ferramenta de estudos e não em um fim, ou seja, não em um ponto no qual você precisa chegar. Então imagina o seguinte, você tem o inglês como seu objetivo final. Então para você chegar naquele objetivo é muito mais difícil do que quando você tem um objetivo final de assistir um filme ou de aprender alguma coisa através do inglês. Então o inglês se torna uma ferramenta secundária, você para de colocar o inglês num pedestal e aí o inglês se torna algo mais natural para você e o aprendizado acaba saindo de uma maneira muito mais fácil. Isso também é muito legal para você que quer não apenas aprender através de séries e filmes, mas também através de vídeos do YouTube, como tutoriais de como desenhar, ou um vídeo sobre coaching, como ficar rico, qualquer outra coisa, você pode utilizar esses vídeos como uma ferramenta secundária. Isso é ótimo, principalmente para quem está no nível intermediário para avançado. Porque as pessoas que estão no nível muito básico, elas podem se sentir desmotivadas dependendo do conteúdo que elas forem pegar. Então, se você for uma pessoa do nível iniciante, evite assistir filmes e séries totalmente em inglês. Procure assistir tutoriais, é bem mais fácil. Porque ali no tutorial ele tem o passo a passo, tem o desenho do que ele está fazendo, e ele está falando o que ele está fazendo. Então você vai ter todo o suporte que vai fazer com que você entenda aquilo de uma maneira mais plena. These metal strips going down the guitar here are your frets, and going across are the strings. We number the strings thinnest to thickest, so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro grande ponto positivo é que, semelhante ao que acontecia com os jogos, o inglês através de filmes e séries é muito mais divertido do que ficar estudando um monte de livro e tal. Isso acaba ajudando você a ter uma motivação maior para repetir os estudos. E quanto mais você repete, melhores são seus resultados, não é mesmo? E o último ponto positivo que eu resolvi listar aqui é que aprender inglês por séries, filmes, tutoriais, coisas do tipo, é muito bom porque você aprende o inglês real, diferente de uma escola de inglês. Quando você vai na escola de inglês, muitas vezes eles têm o que a gente chama de drills. E não só isso, eles têm alguns sistemas de ensino que são válidos só para brasileiros. Então você acaba falando inglês como um brasileiro. E você acaba não aprendendo o que é falado na vida real. O inglês, assim como todos os idiomas, é um idioma mutável. Então o que é falado hoje é totalmente diferente do que era falado há 10 anos atrás. E nem sempre as escolas têm essa atualização da forma como o inglês tem evoluído. Além disso, você também vai ter expressões, vai ter phrasal verbs, que é o mais difícil, isso tudo presente dentro dos filmes. Desde que você esteja atento para isso tudo, você vai estar aprendendo o inglês da vida real. Isso torna também o aprendizado por séries e filmes um ótimo instrumento para quem quer aprender inglês instrumental. Ou seja, você é um advogado, você quer aprender vocabulário da sua profissão. Comece a assistir um monte de séries, de filmes que sejam relacionados a isso. Você quer aprender coisas de informática, vai atrás de tutoriais
relacionados a isso. Então você vai aprender o vocabulário do dia a dia daqueles profissionais de marketing, profissionais de propaganda, podem assistir, por exemplo, o seriado Mad Max, profissionais da área de direito podem assistir Suits. É claro que tem um monte de palavrão no meio e tal, você precisa saber distinguir, e essas são dicas mais válidas para quem está no intermediário e para o avançado. Porque quem está no básico precisa primeiro aprender o que a gente chama de General English, e aí depois que essa pessoa já souber toda essa base, aí ela vai poder ir se especializando um pouco mais. Mas, de qualquer forma, o inglês através de séries e filmes não deixa de ser uma ótima ferramenta para isso. Bom, gente, agora que eu já falei um pouco aí dos pontos positivos, vamos aos pontos negativos, mas eu não vou só listar um monte de pontos negativos não, porque eu quero que você seja capaz de estudar através de séries e filmes. Então eu vou listar os pontos negativos e vou já ensinar vocês a contornar esses pontos. O primeiro de todos é a questão de ser um aprendizado passivo. Eu sempre falo aqui que é importante você buscar aprendizados ativos, ou seja, se você aprende só escutando, você não vai aprender a falar. Se você aprende só lendo, você não vai aprender a escrever. E aí vai ter uma ilusão de que você sabe falar, mas você só sabe ouvir. Então, a primeira forma de você contornar isso é você repetir as palavras que você identificar no texto. Então, digamos que você está assistindo um seriado ou um desenho. Desenhos são ótimos, inclusive, para fazer esse tipo de exercício. E você identifica algumas palavras que você conhece. Você pode tanto pausar quanto falar logo após aquilo, mas repete o que você está ouvindo. Isso vai ser muito bom para você aprender a entonação com que aquela palavra é falada. Não adianta você saber o significado, mas você não conseguir reproduzir aquilo da maneira adequada. Então, repita. Essa é uma ótima forma. Você pode tanto repetir mentalmente quanto repetir em voz alta. Se você conseguir repetir em voz alta, o resultado é bem melhor. Bom, agora que você já está repetindo, você conseguiu transformar o aprendizado por séries e filmes em uma ótima forma de prática. A questão é que só a prática em si não é o suficiente para a gente chegar ao nível de fluência. Vocês podem ver isso em um outro vídeo meu que eu dou maiores detalhes sobre isso. Então, o ideal seria vocês aliarem a teoria à prática. Então, busquem algum método de estudos, que pode inclusive ser através de vídeos mesmo. Vocês podem pegar alguns canais que eu indico aqui, inclusive, para poderem estudar o inglês. E uma vez que vocês estão estudando aquele conteúdo, quando vocês virem ele dentro de uma série ou de um filme, ele vai brilhar para vocês. Vocês vão falar assim, nossa, eu acabei de ver sobre esse conteúdo. E aí aquilo vai ficar muito mais evidente, você vai ver aquilo na prática e vai falar, é verdade, nossa, não é que as pessoas fazem isso? Então, muitas vezes você vai se surpreender que você nunca tinha reparado naquele aspecto da linguagem e quando finalmente você viu, você começou a reparar em todos os lugares. Um bom exemplo disso foi quando eu vi pela primeira vez como se pronuncia a palavra close. E aí eu falei assim, não é possível. Não é possível que seja isso. Outro exemplo, quando eu ouvi a palavra elementary or mystery. Quando eu ouvi essas palavras, eu simplesmente tive um nó na cabeça. E aí, à medida que eu fui assistindo as séries que eu gostava, eu comecei a ouvir isso dentro das séries. E aí me fez muito sentido. E a última de todas as críticas que eu tenho ao aprendizado por filmes e séries é que isso pode ser uma fonte mais de distração do que de aprendizado. Então, existem algumas pessoas que argumentam que a gente aprende inconscientemente e tudo mais, porém, eu acredito que você precisa estar totalmente presente se você quiser tirar o máximo do seu estudo. Então, quando você estiver assistindo séries, a questão que a gente acabou de abordar aqui de repetir é boa não apenas para você aprender a falar corretamente, mas também para garantir que você continua acordado assistindo, que você não está ali como se fosse um zumbi apenas assistindo aquela série sem saber o que está acontecendo. Então, dito isso, respondida a pergunta, inglês através de séries e filmes é sim possível, porém, eu não gosto de dizer que nada é impossível, mas você vai ter um resultado muito melhor se você conseguir alinhar outros métodos de estudo com isso. Eu também tenho um vídeo sobre alguns métodos de estudo e tal. Então, quanto mais você conseguir agregar, melhor. E aí você transforma essa questão das séries e filmes em mais uma ferramenta que você tem, dentre muitas, ao invés de simplesmente se escorar ali com todas as forças e falar, é isso que vai me ajudar a aprender inglês. Então, assim, eu recomendo que você vá em encontros de inglês como que a gente organiza. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu recomendo que você participe do nosso grupo de WhatsApp, assim você pode escrever também ou gravar áudios e falar ativamente e praticar um pouquinho mais da sua pronúncia, da sua entonação, que é muito importante.
E também recomendo que você faça aulas ou pegue algum bom livro de inglês para poder entender um pouquinho mais da estrutura desse idioma que é tão rico, mas que é bastante diferente do português. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.